Fala, meu povo! Então, estamos aqui mais uma vez no canal do professor Clebinho e dessa vez com uma aula que também é uma denúncia. Nós vamos mostrar como são divididas as terras no território brasileiro. Como que o campo brasileiro concentra terras nas mãos de pouquíssimas pessoas. É um absurdo, isso gera pobreza, violência, gerou todo o êxodo rural que destruiu as grandes cidades brasileiras. Então nós vamos trabalhar aqui com números e não com achismo. Então imagine numa festa de aniversário com 100 pessoas, um convidado pega metade do bolo e vai embora. É exatamente o que acontece com as propriedades rurais no Brasil, sobrando a outra metade do bolo para os outros 99 convidados. É um grande absurdo como o Brasil concentra terras nas mãos de poucas pessoas. Antes do nosso vídeo, agradecer ao Colégio Cotemig, onde eu trabalho há 20 anos e que essa aula aí faz parte do meu portfólio, sempre trabalhando aqui com números, com dados do IBGE. Então vamos lá. Bom, primeiro, como eu disse aqui, o Brasil é um país que tem hoje 5.073.324 propriedades rurais. É o que a gente chama de fazenda, de sítio, enfim, são propriedades que estão nas mãos de pessoas ou de empresas fora dos centros urbanos. Então, são as propriedades rurais. Se pegarmos desse total aí de 5 milhões, as maiores, que nós chamamos aí de mega propriedades, com mais de 1.000 hectares, 1 hectare equivale a mais ou menos um campo de futebol e meio. Então, as mega propriedades, acima de 1.000 hectares, elas representam 51.200 propriedades, ou seja, 1% do total de propriedades rurais no Brasil. E esse 1%, ele domina impressionantes 47,6% da área de todas as propriedades rurais no Brasil. Então é exatamente o que eu falei da festa. Esse 1%, ele detém quase metade de todas as áreas no Brasil que são propriedades rurais. Então é um absurdo, como que o Brasil permite uma concentração de terras tão grande assim. Isso é um grande problema. No índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade, temos o índice de Gini rural. O Brasil é um dos piores índices de Gini em termos de propriedades rurais, com 0,87 pontos. Lembrando que quanto mais próximo de 1, mais desigual é o país. Então vivemos um país desigual em todos os sentidos, inclusive na posse da terra. Isso gerou ao longo dos anos um êxodo rural impressionante. Se os pequenos proprietários, se as pessoas que vieram para as cidades migrando em busca de uma vida melhor, se elas tivessem a condição de ter uma terrinha no campo e promover o próprio sustento, elas teriam ficado lá. Então nós não distribuímos terra, o Brasil provocou um êxodo rural imenso, as grandes cidades inflaram, seus subúrbios entupiram de gente, uma desordem completa, e isso poderia ter sido evitado com uma reforma agrária muito bem feita lá no passado e que hoje pode ser feita também. Quando que começou essa nossa desigualdade de posse de terra? Começa com as capitanias hereditárias, um sistema criado em 1534 pelo rei de Portugal, doando terras que são hoje do tamanho de estados para nobres portugueses que vinham para cá. Alguns donatários, alguns que receberam essas terras nem vieram, só para vocês terem ideia do fracasso que foram as capitanias, mas enfim, os que vieram, eles tinham a prerrogativa de doar também parte das suas capitanias para portugueses que vinham para cá tentar também uma vida aqui no Brasil, que são as sesmarias. As sesmarias também eram pedaços de terras enormes. É como se as sesmarias fossem essas megas propriedades de hoje e as capitanias, os estados. E a
pá de cal na nossa distribuição de terra, um grande erro que nós cometemos foi a famigerada Lei de Terras de 1850. 1850 foi a data da Lei Eusébio de Queiroz. Pressionados pela Inglaterra, os políticos brasileiros criaram uma lei proibindo o tráfico de escravos no Brasil. Não proibiu a escravidão. A escravidão foi terminar em 1888, mas proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Os proprietários de terra, principalmente os cafeicultores, preocupados que o fim da escravidão estava por vir, eles criaram uma lei simplesmente 14 dias depois da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz foi de 4 de setembro de 1850, a Lei de Terras, 18 de setembro de 1850. O que a Lei de Terras dizia? Olha que absurdo. Ela dizia que terras no Brasil só poderiam ser adquiridas com dinheiro e pagas à vista. Por que as elites agrárias do Brasil fizeram isso? Para impedir que negros que estavam ali no início do processo do fim da escravidão, que ainda demorou quase 40 anos, tivessem acesso à terra. Porque antes da Lei de Terras, se você ocupasse uma terra devoluta, uma terra sem dono, que aí no caso, né, hoje é da União, você poderia pleitear ser dono daquela terra pela posse, por estar ali presente, plantando. E a Lei de Terras veio impedir isso. A posse da terra, estar ali plantando na terra, não dava mais o direito de pedir a propriedade legal daquela terra. Tudo isso feito simplesmente para impedir que negros que estavam saindo da escravidão pudessem ter acesso a terras pela posse. E a partir disso, produzir seu próprio alimento, seu próprio sustento e não ter mais que trabalhar nas fazendas e se sujeitar a esses latifundiários. Então o Brasil é um país desigual, um país racista, um país que impediu a posse da terra para milhares de pessoas, simplesmente para manter uma multidão de mão de obra para os fazendeiros do passado, né? Beleza? Fica com Deus, todo mundo. Abraço do Clebinho.